dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. No programa de hoje, iremos fazer uma peça super linda, prática e fácil de fazer. Uma bolsinha de crochê toda em pontos baixos, com os acessórios da nossa parceira Dona Alça. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão. Da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem quer cuidar bem das mãos. E da nossa parceira Dona Alça, com seus acessórios em couros incríveis, que inclusive nos deixou um cupom de desconto que vai ficar aqui na tela. Para nossa bolsinha, iremos utilizar o fio poly de 5 mm da Fisher Fios, um cordão de poliéster agulhado com ótimo rendimento de 200 metros. Iremos utilizar os acessórios em couro da Dona Alça, uma agulha de crochê de 5 mm da Deia Fios, uma tesoura, agulha de tapeçaria, isqueiro e marcadores de ponto são opcionais. Os acessórios em couro da Dona Alça vão valorizar muito os seus trabalhos. Ela inclusive nos deu um cupom de desconto para você comprar os seus materiais com 10% de desconto. Para começar a nossa bolsinha, iremos fazer um cordão de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Aqui, como eu já mostrei para vocês no primeiro episódio, as correntes elas formam esses Vzinhos aqui do lado direito. E atrás elas têm essa alcinha que fica de pé aqui. Nós iremos começar fazendo pontos baixos usando apenas essas alcinhas das correntes. Então nós não iremos pegar aqui do lado direito, nós vamos virar e entrar aqui nesse nozinho que fica atrás. Assim, nós teremos um acabamento mais bonito na hora de arrematar. Fizemos aqui 5 pontos baixos, faremos uma corrente, vira o trabalho e segue com pontos baixos novamente, sempre 5 pontos baixos. Mais uma corrente, vira e mais 5 pontos baixos. Nós vamos fazer carreiras de ida e volta por mais ou menos umas 20, 22 carreiras. Vocês podem utilizar o seu telefone ou a sua carteira para medir também a altura da sua bolsinha. Oi, aqui é a Elaine, mãe da Paula, invadindo esse episódio. Hoje eu vou ter 2 participações especiais, uma agora na pós-produção e uma mais tarde no episódio mesmo. Desculpem a cara, porque eu saí da cama agora, eu achei que não ia aparecer no vídeo, tá? É nessa parte que a Paula narra, na pós-produção, algumas histórias envolvendo crochê, sejam de peças que ela fez ou alguma memória com alguma aluna. Porém, a Paula teve que fazer um procedimento cirúrgico de urgência na boca essa semana por uma lesão no maxilar. Ela está bem, inclusive está aqui do meu lado, supervisionando a gravação, para que eu não fale nenhuma besteira. Então, em alguns momentos, enquanto fazemos crochê, eu irei contar algumas histórias envolvendo crochê. Está bom assim, eu preciso repetir. Ela está supervisionando. Teve uma vez que todo sábado eu ia na aula da Paula em uma loja perto de casa. Nós passávamos o dia inteiro lá. Era das 9h30 às 17h. E parávamos para almoçar. Nós sempre íamos de Uber,
porque a Paula sempre carrega muita tralha para a aula. Mas enfim, nesse dia eu levei uma garrafa de água que fechava diferente e eu botei água gelada para ficar bem geladinha o dia todo e estava frio. E não é que eu fechei errado a garrafa e encheu a minha bolsa de crochê de água. Esqueci de mencionar para vocês que a sacola estava no meu colo, me molhou inteira. Isso era 9 da manhã. E ao invés de voltar para casa para me trocar, eu que não preciso de desculpas para comprar roupas, comprei um look novo na loja de roupas que fica do lado da loja de aviamentos. Essa bolsinha, por não usar tanto fio, você pode fazer ela com as sobrinhas de fio que tiver em casa e fazer uma bolsinha bem colorida, vai ficar lindo. Em um episódio da semana que vem, a Paula vai contar uma história minha, mas eu vou me vingar. Teve um dia numa aula que ela me fez desmanchar uma carreira inteirinha de um casaco, sendo que não tinha erro nenhum. O problema, segundo ela, é que eu estava conversando demais. Imagina. Então deixa eu contar agora de um dia que ela aprontou, e bem na frente de uma aluna. A gente fez uma amizade linda com a Lucy, uma aluna muito querida da Paula. E numa época difícil que o meu marido estava internado, a Paula quis me animar. Chamou a Lucy para jantar lá em casa. Fez uma janta maravilhosa, arrumou uma tábua de frios, comprou vinho, preparou tudo com aquele capricho que só ela tem. Um parênteses aqui. Quando eu fui abrir a porta para Lucy, o cachorro subiu no sofá e alcançou a mesinha e comeu a metade da nossa tábua de frios. A Paula teve que fazer de novo. Mas ao longo da noite, ela foi tomando uma caipirinha aqui, outra ali, e quando vimos, a Paula não conseguia se levantar do sofá. A janta estava deliciosa e, por um milagre, ela não queimou nada. Só não sei se ela lembra de ter jantado, porque quem teve que ajudar ela a ir dormir foi a minha outra filha. Ainda bem que era um sábado. E agora a Paula preparou algumas perguntas para mim. Bom, eu percebi que o crochê tinha virado algo importante na vida dela quando ela começou a se aperfeiçoar, a se dedicar mais, né? E começou a ter as primeiras alunas, foi convidada para dar aula, começou a ter as primeiras alunas, daí ela se achou. Ela está perguntando se eu acho que ela puxou alguma coisa de mim, de fazer com as mãos, fazer arte com as mãos. Eu acho que sim, porque eu já pintei tela, há muitos, 500 mil anos atrás, eu já fiz tricô, né? Fiz bastante coisa. Hoje não sei fazer mais nada. E fiz pintura em madeira também, fiz arte francesa, então eu acho que tem alguma coisa genética aí. Fiz aqui as minhas 22 carreiras. Agora eu vou virar e vou fazer uma carreira pegando só na alcinha de trás do ponto. Eu normalmente pego aqui nas duas alças, mas eu vou pegar só nessa de trás. Feita essa aqui, lembrando que a gente tem sempre que ter 5 pontos baixos, faço uma corrente e vou fazer mais 8 carreiras pegando nas duas alcinhas. O momento mais engraçado que eu já vivi com a Paula por causa do crochê, eu acho que é quando a gente vai nas feiras, que a gente pira, né? E uma tenta controlar a outra e é uma coisa incontrolável, né? Então eu acho que isso aí é o mais engraçado, porque daí eu digo para ela, vai devagar, ela diz para mim, vai devagar, e a gente sai cheia de sacolas. E nessa coisa de comprar, o ano passado nós fomos para a feira em São Paulo, daí fui eu, a Paula, a Lucia, e a Cláudia, a outra aluna da Paula. Daí
Um dia a Paula foi para a feira e nós fomos para 25 de março, né? Eu não conhecia, queria conhecer e elas já conheciam. Daí a gente foi e começou, daqui a pouco a gente chegou numa loja assim, a vendedora, esse fio aqui tá em promoção, porque não sei o que, é um fio ótimo, né? E a gente olhou, o fio tava muito barato, né? E a gente disse, nossa, vamos levar. Cada uma pegou, acho que 2 novelos de cada cor, pegamos um monte, tudo, e fomos embora, né? De noite, quando a Paula chegou, nós bem faceira, olha só o que a gente comprou, começou a mostrar as coisas, e quando a gente mostrou o fio, a Paula disse assim, tá, sim, tava super barato, olha só, pra gente fazer roupa, fazer não sei o quê. Daí a Paula disse assim, vocês não vão conseguir fazer roupa com isso, porque ele é plástico, né? E a gente se olhou com umas caras assim, foi aquela coisa de atirou um balde de água fria na cabeça da gente. Fiz aqui as minhas carreiras, eu acabei fazendo mais 9, não mais 8. Viro e vou fazer uma carreira pegando só na alcinha de trás novamente. Vocês já irão entender o porquê dessas 2 carreiras que a gente fez pegando só a alcinha de trás. Aqui, ó. A nossa bolsinha, ela tem um formato bem simples. Nós temos a lateral aqui. Aquela carreira que a gente fez pegando a alcinha de trás, ela dobra a peça. Então, a gente tem aqui a lateral, a parte de baixo. E a gente vai subir a outra lateral agora. Então aqui, ó, ela já dobrou de novo. Aqui eu tenho a parte de baixo, eu já vou subir a outra lateral. Nesse lado, no total, a gente tem 22 carreiras. Essa carreira aqui, pegando na alcinha de trás, ela já conta como a primeira. Então nós vamos fazer mais 21 para ter no total 22, que nem do outro lado. Eu não sei se as gurias fizeram alguma coisa. Eu fiz 2 bolsinhas para minha neta, né? Já fiz alguma coisinha, mas todo aquele ânimo que a gente tinha que ia fazer um monte de coisa foi por água abaixo. Só mais uma coisinha, né? A Paula, ela inventa as coisas, os passeios, as feiras, da aula aqui ou ali, né? Eu digo, não, mas esse fim de semana eu não tô. Não, tu não tá entendendo, tu vai comigo. Então, assim, eu sou, né, democraticamente convidada para ir na aula. Aí que eu diga que não. Daí ela só diz assim, lembra que tu vai ficar mais velha e eu vou cuidar de ti, eu vou procurar o pior asilo para te botar. Então tu tem que ir comigo. Daí eu vou cheia de vontade. Fiz aqui as outras 22 carreiras, vou fazer uma corrente, vou cortar o meu fio e arremato aqui. Ó, agora vocês vão conseguir ver melhor o formato da bolsa. Ó, nós temos as laterais aqui, é normal ela ficar dobrando assim até a gente fazer a parte da frente e a parte de trás. Ó, nós temos lateral, base e lateral. Agora eu vou esconder e arrematar esses 2 fiozinhos que ficaram e a gente já vai começar a parte da frente.
Agora aqui nós iremos começar a parte da frente da nossa bolsinha. Pego a agulha, o fio novamente. Ó, essas duas carreiras que tem a alcinha para fora, elas são do lado de fora da bolsa. Então cuidado na hora de começar aqui a parte da frente para elas não estarem para dentro. Vou entrar aqui, ó, bem no ponto da carreira que tá a alcinha de fora. Faço uma corrente, essa corrente não conta como um ponto baixo. Faço agora um ponto baixo. Entro aqui na carreira do lado, mais um ponto baixo. Entro do lado e mais um. Eu vou pegando na lateral de cada carreirinha até chegar aqui, antes da outra carreira de alcinhas para fora. Caso fiquem com dúvidas, lembrem que essa aula estará disponível no nosso canal do YouTube. Fiz essa carreira, já vou arrematar aqui o fio que eu fui escondendo. Eu já queimo ele. Aqui, nós temos uma carreira, nós precisamos ter o mesmo número de carreiras das laterais. Então aqui eu já tenho uma, vou fazer mais 21 para fechar 22 carreiras e já retorno. Esse foi o primeiro dia da Mega Artesanal. Hoje eu fiz algumas entrevistas, eu vou deixar uns trechinhos aqui para vocês verem, mas se vocês quiserem ver elas inteiras, entra no meu perfil Manhãs de Crochê e dá uma olhada. Estamos com o lançamento do fio Perla, então as expectativas são bem positivas e eu espero que todos vocês gostem muito pelo que a gente está conseguindo ver ali da entrada. Parece que está muito mais cheio do que foi nos anos passados. Então, para mim, uma das partes mais gostosas da Mega são os encontros, inclusive o nosso. Esse ano eu espero muita criatividade, conhecer bastante gente, né? Rever algumas pessoas também, é muito bom estar nesse momento assim de rever, de trocar ideias, né? Enquanto nós vamos fazendo aqui, eu vou contar uma história para vocês de uma aluna minha. Eu lembrei dela porque a primeira peça que ela fez foi com essa cor aqui e ficou muito bonitinha. O nome dela é Lucy. A Lucy adora fazer peças de vestuário, que a gente precisa de muitas medidas exatas. E eu sou muito boa com o cálculo de medidas, eu faço os cálculos, a maioria de cabeça, assim. Aí a Lucy gosta muito de fazer uma técnica chamada de top-down, que a gente começa do pescoço para baixo. E aí tem que ter, dependendo do ponto que tu vai usar, tem que ter múltiplos de 5, 6, múltiplos de algum número. E aí a Lucy sempre chegava na aula e dizia, tá, eu quero fazer essa peça aqui, com esse fio aqui. Aí eu, tá, vamos te medir, ou me passa as medidas da pessoa para quem é, e a gente vai começar a fazer a peça. Aí ela me passava as medidas e tal, e eu fazia o cálculo mais ou menos de quantas correntes, quantos pontos ela ia precisar de cabeça. E a Lucy sempre ficava muito confusa de como que eu conseguia fazer esses cálculos de cabeça. Ela sempre perguntava, tá, mas da onde que tu tirou esse número? Como é que tu sabe isso? Deixa eu ver na calculadora. Aí eu falava, tirei da minha cabeça, eu fiz o cálculo na minha cabeça. Aí surgiu uma piada interna entre as minhas alunas das vozes da minha cabeça que me dão as instruções para cada peça. Aí quando eu dou as medidas, o número de pontos para a Lucy, ela diz, foram as vozes da tua cabeça, né? Aí virou piada interna da turma.
Inclusive, ano passado, em 2024, eu fui para Mega Artesanal com a Lucy, essa minha aluna, e a minha mãe. E a gente ficou na casa da filha da Lucy. E a gente ia pra feira e tal, voltava, e a Lucy e a minha mãe gostavam de abrir um vinho e ficar no sofá vendo TV, e eu ficava lá do lado delas fazendo crochê. E tem um ponto que eu gosto muito de fazer, que é o ponto dessas bolsas aqui da frente, que eu tirei de um tutorial de uma moça árabe, eu acho. E aí, naquele dia, tava a Lucy e a minha mãe tomando um vinho, e eu do lado delas fazendo esse ponto. E aí, quando eu terminei a bolsa, a Lucy ficou assim: "De onde que tu tirou esse ponto?" Eu falei, né, de um tutorial árabe. As vozes da tua cabeça estão meio bêbadas hoje, né? Porque é um ponto que não é muito conhecido e ele fica bem diferente. Aí ela disse que esse é o meu ponto bêbado. Mas eu juro que eu não bebi aquele dia. Terminei aqui a parte da frente, vou fazer uma corrente, corto meu fio e posso puxar ele aqui. Tenho aqui as 22 carreiras, mesmo tamanho da lateral. Agora nós iremos fazer a mesma coisa nessa parte aqui. Entro aqui no cantinho, faço uma corrente, um ponto baixo e sigo fazendo pontinhos baixos até chegar ali na outra parte com as alcinhas para fora. Fiz aqui a minha primeira carreira, viro e sigo fazendo carreiras de ida e volta, pegando nas duas alcinhas até completar novamente as 22 carreiras. Vou aproveitar também para contar para vocês como que eu conheci o pessoal da Fisher Fields, uma empresa com uma equipe maravilhosa que me acolheu desde o primeiro dia que eu conheci eles. A Fisher, eles são os pioneiros em fios de malha premium. Foi a primeira marca a ter fio de malha premium mesmo. Sem emendas, sem diferença na espessura, tudo certinho. E quando eu comecei a fazer crochê, eu não tinha muito dinheiro para ficar comprando fios premium, né? Mas eu sempre segui a marca, gostava muito dos trabalhos que eles postavam, tudo. E nunca cheguei a pedir uma parceria para eles, porque eu sempre achava os trabalhos que eles postavam muito lindos e eu pensava, o meu trabalho não está nesse nível. Eles nunca vão me aceitar. Aí, em 2024, na Artesanal Sul, eu estava realmente pensando em desistir de fazer crochê como fonte de renda principal, porque eu dou aula também, e na época estava com pouquíssimas alunas, não estava rendendo muito, e eu tinha outros trabalhos também, que estavam rendendo um pouco mais. Aí chegou a Artesanal Sul, e eu não ia ir, porque não estava com muita vontade, eu estava pensando em desistir e tudo. E eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu estava pedindo um sinal se era para eu continuar fazendo crochê ou se era para eu desistir, focar em outra coisa, fazer faculdade. Mas as minhas alunas me obrigaram
aí na Artesanal Sul de 2024. E eu, tá, vou ir para mostrar para vocês que não tem nada demais. E fui. E eu fui com essa bolsa aqui de laço, que tá pendurada, e uma calça que eu fiz. Aí eu cheguei lá, comprei meu ingresso, entrei, e a Fischer estava na Artesanal Sul. Eu pensei, vou só passar na frente, não vou falar com ninguém. Aí eu tô passando na frente do stand da Fischer, e do nada uma senhora me agarra pelo braço e me leva para dentro do stand da Fischer. E eu, em choque, né, não sabia o que estava acontecendo. Aquela senhora, Karin Fischer, da família Fischer, filha do dono da empresa, me arrastou para dentro do stand deles e ela disse, fica aqui, me dá só um minuto. E eu, sem entender nada do que estava acontecendo. Aí ela foi chamar a filha dela, a Adriele Fischer, que cuida do marketing da empresa. E elas começaram a falar, nossa, teu trabalho é muito lindo, tu já conhece os nossos fios? Que calça linda que tu tá usando. E eu, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo, porque eu sou muito lenta, eu sou uma pessoa muito lenta. Aí comecei a falar, sim, eu conheço os fios de vocês, são muito bons, gosto muito deles. As minhas alunas também usam, eu sou professora de crochê, dou aula aqui em Porto Alegre, tudo. E aí a Adri disse, nossa, eu adorei a tua calça, me passa o teu contato, quem sabe a gente te manda uns fios, algumas coisas. E eu fiquei olhando para os lados, pensando, o que tá acontecendo? Eu tô sonhando, isso não é real. E aí ela me deu uns brindes ali também. Foi logo que eles estavam lançando o fio policromia, que é esse colorido aqui. E eu tava em choque. Aí eu passei o meu contato pra ela disse que ia me chamar, tudo. E aí eu falei pra ela, eu vou dar uma voltinha aqui na feira, depois eu volto aqui. Eu saí do stand deles. A minha mãe, ela tava indo lá, ela ia chegar um pouquinho depois de mim, aí por isso que eu entrei sozinha. Aí eu saí do stand deles e eu liguei pra minha mãe e eu disse, mãe, eu acho que eu vou chorar. E ela, meu Deus, o que aconteceu? O que houve? Eu, mãe, eu vou chorar. A Fischer Fios me disse que gostou muito do meu trabalho, quer me enviar uns fios pra gente fazer uma parceria e tal. E eu em choque, completamente em choque. E foi assim que eu conheci a Fischer, começamos essa parceria incrível que eles me acolheram desde o primeiro dia. E esse foi, eu digo para os meus amigos que foi intervenção divina, porque eu realmente estava pensando em desistir de verdade do crochê. Mas foi exatamente por causa deles que eu continuei fazendo. Por causa deles nós estamos aqui hoje, fazendo essa bolsa muito linda. E eu só tenho a agradecer por ter conhecido todos eles. Mas foi muito engraçado, porque eu liguei pra minha mãe e eu só conseguia dizer, mãe, eu vou chorar. Acho que eu vou chorar. Não sei o que tá acontecendo. E já estamos quase terminando aqui a última carreira da nossa bolsa. Feita aqui as 22 carreiras, faço uma correntinha, corto o fio, puxo para fora. E eu vou esconder e queimar este fio e o do outro lado e a gente já continua. Agora é aquele momento de confia no processo, sabe que vai dar certo. Em algum momento vai dar certo.
Estamos aqui com todas as partes da nossa bolsa, agora a gente vai costurar ela. Pegar um fio um pouquinho maior. A agulha de tapeçaria. Agora, para costurar, a gente costura pelo lado de fora mesmo. Vamos pegar uma alcinha de um lado e uma alcinha de outro lado. Sempre alinhando as carreiras, tá? Então, se aqui eu tô pegando na primeira carreira, aqui eu tenho que estar pegando na primeira carreira também. Puxo aqui, ó, saí desse lado, vou entrar no lado oposto. E puxa, sempre cuidando para as carreiras estarem alinhadas. Nós vamos costurando assim até embaixo e pode puxar bem essa costura, tá? Sempre alinhando as carreiras. Lembrando que caso fiquem dúvidas, essa aula, esse episódio vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E lá mesmo eu tenho uma videoaula de uma bolsa com uma costura igual a essa. Vocês podem olhar melhor para se orientar. Mas não é uma costura com muito segredo, é uma costura bem simples, bem tranquila de fazer. Enquanto a gente costura aqui, vocês notaram que apareceu uma cadeira por milagre aqui do meu lado. Como eu estava falando da Fischer para vocês, da Artesanal Sul, tudo, eu chamei uma convidada especial para falar um pouco mais desse dia. A minha mãe, para quem eu liguei e disse que eu vou chorar. E aí? Então, essa é minha mãe e ela vai contar um pouquinho mais sobre o dia que a gente conheceu a Fischer. Isso. Eu estava trabalhando e ela me ligou. Mãe, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi? Eu estava passando aqui na frente do stand da Fischer e nesse dia tu estava com a calça, né? Tava com a calça e tava com essa bolsa de laço. A calça e a bolsa dela, disse assim, a mulher veio correndo e me agarrou, me puxou pelo braço, porque a outra moça estava ocupada e viu a Paula passar e chamou a mãe dela, que é da Fischer também, e disse, olha ali, pega ali. E daí chamaram a Paula para conversar e perguntar se ela fazia tudo, e ela ficou emocionada, foi paixão à primeira vista. Eu disse que eu ia chorar, mas eu não chorei aquele dia. Foi só para manter a compostura, porque depois eu chorei um pouquinho. Eu não chorei na frente deles. Foi depois. Ela fica emocionada com essas coisas que acontecem. Agora ela estava na Artesanal lá em São Paulo também. E as pessoas reconheciam ela e falavam com ela. Ela me ligou. Mãe, tá muito estranho as coisas aqui que estão acontecendo, porque eu passo, as pessoas me conhecem, eu vou nos estandes e eles me conhecem, e conhecem o meu trabalho e falam comigo, e se eu quiser alguma coisa que eu posso pegar e não sei o quê. Então ela tá bem apaixonada, né? E a dedicação dela, né? Que ela faz tudo com muita dedicação, né? Com capricho, tudo. E como eu disse para ela, eles estão reconhecendo, estão valorizando as coisas que tu faz. É isso? E eu tava falando para eles que realmente, se não fosse por aquele dia na Artesanal Sul, acho que nem programa a gente ia ter, né? Eu acho que não.
né? Porque eu ia parar para fazer Sim. outro trabalho. Isso é. E daí ela começou a se dedicar. E antes mesmo da gente pensar no programa aqui na TV para ela, o pai dela já dizia, a gente tem que fazer um programa para Paula no YouTube, a gente tem que gravar para ela fazer. Eu disse, ela já dá as aulas dela, já faz as coisas. Não, mas a gente tem que divulgar mais, já que ela gosta tanto. E daí agora, como surgiu a inauguração da TV, esse nosso projeto, né? Então, a gente foi o primeiro programa, a TV não tinha nem data de inauguração ainda, o primeiro programa que já estava certo na grade era o da Paula. E ela está buscando se aperfeiçoar cada vez mais, né? Buscando parceiros, tudo. E o carinho das alunas dela que... Tava falando da Lucy das Vozes da Minha Cabeça. Isso. E o carinho das alunas, né, que veem as postagens dela, tá todo mundo vibrando, né? E eu não posso dizer muita coisa porque eu sou mãe, né? Sou suspeita em falar, mas é um orgulho. Quer falar mais alguma coisa? Não. Também. Quero agradecer o carinho por ela e pelo reconhecimento de tudo. Então vocês conhecem agora a minha mãe. O nome dela é Elaine, para quem não conhece, não é só Sou mãe. Sou aluna dela, estou aprendendo. Sim, todo mundo pergunta para ela, foi tu que ensinou ela a fazer crochê? Não, foi ao contrário. Ela está me ensinando. Né, estou apanhando um pouco, né? Que aluna chata, vocês não têm noção. Eu não tenho esse dom que ela tem e ela não poupa, né? Quando ela olha alguma coisa, pode desmanchar, eu digo, não, mas ninguém pode desmanchar, né? Daí eu desmancho. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então, tá. Em outro episódio, quem sabe ela aparece e fala mais. Beijo para vocês. Tchau. Vou trabalhar. Terminamos aqui a costura de um dos lados. Agora nós iremos fazer a mesma coisa do outro lado. Mas primeiro eu vou esconder e arrematar este fio. Agora nós iremos costurar a aba na bolsinha. Para isso, eu peguei uma agulha um pouco mais fina. Essa aqui é a agulha 3,5. Nós alinhamos aqui. É sempre bom alinhar aqui entre as carreiras. Assim tu não vai ficar com a aba torta. Aqui eu vou alinhar nessa carreira de alcinhas. Pego o fio, vou entrar aqui logo antes da aba e já venho aqui para dentro. Eu costuro com pontos baixíssimos, sempre cuidando para não perder o alinhamento. Entramos aqui no último ponto. Prendi, vou entrar mais um ponto aqui do lado da aba. Agora eu já posso cortar o meu fio. Puxo ele aqui para fora. E já temos a aba. Pego a agulha de tapeçaria, eu vou esconder e queimar este fio e esse fio aqui de dentro. Agora iremos costurar o botão que vem junto com a aba. A gente vai fechar aqui e ver mais ou menos onde que o botão ficaria. Com uma agulha de tapeçaria um pouquinho menor, a gente vai costurar aqui.
Nós passamos o fio 2 vezes em cada um dos espaços para ficar bem firme esse botão. Agora que está bem costurado, nós iremos esconder e queimar os fiozinhos de dentro. Aqui já estamos quase terminando. Agora só falta colocar a alça para finalizar a nossa bolsa. Essa alça da Dona Alça, ela já vem com mosquetão. Então a gente só vai prender aqui do ladinho da bolsa. Aqui já estamos com tudo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa bolsinha aqui comigo. E é claro que não podia faltar o nosso desafio do encontro. O desafio de hoje é que eu quero ver você fazendo a sua própria bolsinha. Você pode adaptar, mudar a cor, o tamanho, o fecho, mas a base é essa. Não esquece de postar nas redes sociais e colocar a hashtag Manhãs de Crochê. Também me marca a Fisher Fios, a Dea Fios e a Dona Alça. Não esquece que nós temos o cupom da Dona Alça para você comprar os melhores materiais em couro com desconto. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Hoje nós fizemos uma bolsa linda, super prática, fácil, apenas com ponto baixo e corrente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e nos vemos na semana que vem. Hoje a gente vai fazer uma peça super útil, cheia de estilo e muito fácil de fazer. Uma bolsinha de crochê, toda feita em ponto baixo. A gente vai usar o fio poly 5mm da Fisher Fios, a nossa agulha ergonômica da Dea Fios. Da Dea Fios. Linda, super prática e fácil. Uma bolsa. No programa de hoje iremos fazer uma peça super Dea Fios, uma agulha de tapeçaria. Tá faltando a minha tesoura, vocês podem ver com a Monique que ela tinha pego emprestado. Alguém pode chamar minha mãe para fazer uma participação especial de última hora, por favor?